Perfeito! Está sendo gravada essa mais uma aula. Hoje, dia 14, é isso? 14 de setembro de 2020. Eu estou aqui com os alunos do terceiro período matutino de Direito da Universidade de Gurupi. E avisando sempre, a reunião está sendo gravada, você está ciente disso, a permanência na sala implica em autorização para gravar a sua participação na reunião. E esse vídeo posteriormente será postado no canal do YouTube do professor, como vídeo não listado. Posteriormente, se o professor achar que o vídeo pode ser aproveitado para outras turmas, futuras turmas, todos os direitos são cedidos para a Universidade de Gurupi. Muito bom dia. Segundo informações aqui, 25 alunos comigo, 25 pessoas nessa sala aqui de reunião. Está sendo gravado, já disse isso, né? E eu vou iniciar perguntando a vocês que tiveram todo o primeiro horário, das 7h15 até agora praticamente, né, quase 2 horas, para conferirem o material. Nós estamos ainda estudando o constitucionalismo. O que é o constitucionalismo mesmo? Uma sequência, né, um conjunto de ideias que dizem basicamente o seguinte, né, que todo Estado civilizado, Estado decente, ele tem uma Constituição que institui e limita o poder, que ele estabelece os objetivos, estabelece quem manda e também declara e garante direitos fundamentais, fazendo com que a nossa vida social, a nossa associação política seja derivada, portanto, desse documento que nós chamamos de Constituição. Perfeito? Tudo bem com vocês, gente? Abra a palavra para as observações, as coisas que vocês trouxeram daquilo tudo que vocês analisaram lá no primeiro horário. Estou aguardando. Para variar, ninguém fala nada, vocês ficam aí só esperando. Vocês têm que abandonar essa posição passiva. Falar nisso, eu vou dar um toque para vocês, tá? Quando você chega no horário da aula, a gente está aí, por conta dessa pandemia, nós estamos com aulas remotas, com comunicação remota, mas você tem que se preparar. Na hora da aula, é aula, como se você estivesse indo lá para o campus. Você bota uma roupa, arranja um lugar. Eu sei que nem todos têm na sua casa as condições ideais, mas dá um jeito, todo mundo dá um jeito e tente se sentir em sala de aula, porque fica difícil, né? E aí se prepare para interagir mais, porque a comunicação remota, ela funciona dessa maneira. Você posta material de uma forma antecipada para que vocês tomem consciência, né, estudem e participem mais. A interatividade é que vai facilitar o conhecimento. E a gente tem notado, né, eu garanto que tem gente aí que sabe, não, ele sempre deixa o material no primeiro horário, eu vou acordar no segundo horário. Aí não dá, né, velho? Aí não dá, né? Pensa bem, bota a mão na consciência. Nós estamos vivendo num mundo compartilhado e sob interação. Não dá para eu chegar a dar 2 horas para você conferir um material e a hora que eu abro a palavra, você não fala nada. Né? Não tenho nada para falar. Como assim não tem nada para falar? Até parece que o assunto que a gente está discutindo é um assunto que não tem o que dizer. Né? Mas tá bom, né? Tá bom, vamos tocar o barco e... Aí, vamos tocar o barco, fazer o quê, né? Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, me chame aí chama no microfone, que agora eu estou olhando para a tela. E, bom, então vamos para a parte 2 agora da razão contra-ataca. Ela não está terminada, não. Ainda vou concluir esse vídeo e postar naquele formato que eu estou trabalhando, nessa história da cidadania, tá? E nessa terceira parte,
que é o constitucionalismo 3, o que nós vimos, né? Nós vimos no episódio anterior, quando conhecemos a Magna Carta inglesa em 1215, que ainda estamos trabalhando a norma por excelência constitucional. A primeira norma, a primeira coisa que você pensa em termos constitucionais é a questão de poder. E deixa eu só dar uma conferida aqui no WhatsApp da turma, tá tudo em ordem. Perfeito. Muito bem. Então, a norma constitucional por excelência é o quem manda, tá? Sempre. É isso aí que nós estamos trabalhando o tempo todo. Disse no primeiro dia de aula. Direito constitucional é a disciplina do poder. Poder político, claro. Né? E agora nós já temos uma novidade aí, que não é tão nova, que vimos inaugurando a modernidade, saindo lá da Idade Média, onde ninguém contestava nada, que surge o como manda, né? Como é que você vai mandar? Vai mandar de acordo com sua vontade, você é o rei, você é o soberano, você foi ungido por Deus, a igreja foi lá e te batizou, e te nomeou, e diz que Deus quer essa pessoa, e você faz o que você quer? Não. A Magna Carta traz algumas condições para o exercício do mando, né? Muito bem. E aí, com novas tecnologias políticas, começam a surgir o quê? É evidente que lá na Grécia Antiga já existiam alguns documentos que tratavam sobre o poder político. O próprio Aristóteles, na política dele, diz lá qual é a melhor constituição, melhor forma de organizar o poder. Mas lembrando sempre que da Antiguidade Clássica, quando cai o Império Romano, passam 1000 anos, cerca de mais de 1000 anos, em que não se falava, não existia nenhum documento de natureza política, bastava o Papa falar, não, o rei é esse aqui, ou esse é o senhor, e está tudo certo, né? Então a Magna Carta, ela surge como uma produção já de nós, súditos, ou das pessoas, os cidadãos, falam assim, tá, tudo bem, eu aceito obedecer às ordens, por quê? Porque eu chego à conclusão que deve haver alguém para organizar o Estado, né, para exercer o poder, mas sob determinadas condições. Então aí nós já temos novas tecnologias políticas e nós vamos ver novas hoje, pretendo adicionar mais algumas, né? E também a questão da modernidade, impulsionada pelos tipos metálicos, pela impressão, e aí começam a surgir ideias, claro, também fruto do encontro da cultura árabe, que veio contestar um mundo que estava parado. Na verdade, a Idade Média aconteceu muita coisa, tá? É que aqui na graduação a gente não entra muito nisso, mas aconteceu a primeira Revolução Industrial, foi na época da Idade Média. Eles pegaram lá as rodas d'água dos romanos, os monges, desenvolveram toda uma teoria de lógica, a tomística, São Tomás, Santo Agostinho, Santo Anselmo e vários outros, né? Tudo santo, né? Tudo santo, que eram os padres. E houve, sim, uma produção intelectual, mas, de fato, é com a modernidade, a partir do Renascimento, que já começamos a pensar em termos de evidências, né? Olha, eu preciso acreditar nas coisas com base naquilo que eu estou analisando aqui, posso afirmar com certeza, em evidências baseadas na razão, tá certo? E, sim, como eu já disse, uma ruptura provocada pela impressão, né? Seguindo agora, nós vamos tentar mostrar como a razão começa a entrar em ebulição. As pessoas começam a pensar cada vez mais, e aí vão começar a surgir as teorias sobre o poder. Por quê? Porque se é contestado o poder da igreja, peraí, não é porque que o padre está falando que eu vou obedecer cegamente, né? Então começam a surgir as teorias, né? A fase das teorias sobre o poder. E agora a coisa vai ficar cada vez mais emocionante na nossa aventura. Olha, 30 pessoas aqui assistindo a aula, ninguém fala nada, ninguém me chama, fala assim, não, professor, eu li tal coisa. Tá louco, meu. Tá louco, meu.
Muito bem. Tá bom. Então a razão entra em ebulição e na Inglaterra continua sendo um modelo de documentos. Vamos fazer documentos para disciplinar o exercício do poder, com a petição de direitos e outros documentos que eu pretendo trazer para vocês aqui, tá bom? Para a gente dar uma olhada como é que a coisa fluiu, né? Por esse período, por esse tempo todo. Muito bem. Então tem lá na Inglaterra, o mercantilismo é importante, porque agora nós estamos dizendo 1500, né? No ano de 1500, 1600, nós estamos no século XV, século XVI, século XVII. Então as coisas começam a acontecer e o mundo, a Terra não é mais plana, né? A Terra não é mais pequenininha, a Terra fica grande de repente, né? Fica redonda. E aí descobrem as Américas, né? O caminho para as Índias, toda essa história aí vocês já conhecem. E isso acaba modificando bastante o cenário, tá certo? Também nós vamos culminar aqui essa parte 3 com a Revolução Americana, que é o modelo de democracia que nós temos, a democracia mais estável que nós temos na contemporaneidade é a norte-americana. Um modelo, ter uma Constituição, ter uma Suprema Corte, coisas nesse sentido, um federalismo, todas essas ideias nós vamos chegar lá ainda essa semana, eu pretendo, pelo menos, né? Ideias como de John Locke, como de Thomas Hobbes, de Montesquieu, de Rousseau, alguns pensadores, outros aí que vão aparecer nessa nossa história, todos eles muito importantes nessa nossa querida história da cidadania. Já estamos na 6ª parte dela, né? Perfeito. Muito bem. Alguma colocação? Professor, bom dia. Bom dia, Gidaldo. Finalmente alguém fala comigo. Muito obrigado. Diga. Estamos aí, professor. Professor, no caso, mesmo que haja contestação, ou que a partir desse momento da história haja contestação da origem do poder, não significa necessariamente que o povo também saiba escolher seus representantes, né? Durante os períodos da história, os cidadãos se equivocaram com as suas escolhas, na verdade. O que o senhor acha a respeito disso? Olha, nós vamos ver que nós ainda estamos bem longe ainda da ideia de o povo escolher seus representantes. Por enquanto, os representantes ainda vêm ungidos naquela tradição grega. Lembra aquela coisa do labor, do trabalho e da ação? A coisa da montanha e da planície, né? Olha, tem gente que nasceu para mandar, que são os nobres. E por quê? Porque eles habitam a montanha. E na montanha você enxerga mais longe. Então, nós ainda estamos longe disso, mas nós vamos chegar, nós vamos estudar a questão da democracia, mas eu já vou adiantando para você aqui, o Gidaldo, é muito interessante, tem um conceito de democracia do professor Norberto Bobbio, e que o professor Paulo Bonavides também adota, que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte, olha, ninguém pode dizer o que é democracia, não dá para teorizar a democracia, mas nós podemos perceber que a democracia não é um modelo acabado de sistema de governo. A democracia é como um processo longo, perturbado, barulhento de aprendizado, tá certo? Então, assim, aqui no Brasil, durante muito tempo, não sei se vocês ouviram aqueles podcasts dos presidentes da semana. Se vocês não ouviram, se você ainda não ouviu, eu vou postar de novo o link do podcast. Vale a pena você ouvir aquelas histórias, a história de todos os presidentes do Brasil, de Deodoro da Fonseca para cá, né? Não raro no nosso país, a gente ouve assim, o povo não sabe votar, o povo não sabe escolher. Peraí, como é que ele não sabe escolher? Né? Primeiro, para você aprender a escolher, você tem que escolher, né? Você tem que ter a oportunidade de escolher. É o primeiro ponto. Né? Aprender com os próprios erros.
Eu, particularmente, contesto muito as questões da mídia, a propaganda política. Eu acho que a Constituição, a nossa ordem constitucional, não permite que o marqueteiro político transforme o sapo em príncipe. Eu sempre contesto isso. Mas isso é uma questão de ética de propaganda. Por quê? Porque o nosso processo democrático brasileiro, durante um período, lembra do tempo do showmício? Tinha o showmício, tinha lá as musiquinhas de campanha, tem até um vídeo no YouTube muito interessante dizendo como é que você faz uma propaganda política. Eu vou... posta lá no Zap, lembra, professor, posta o vídeo lá da propaganda política para não esquecer, por favor. Tá? E aí é uma questão porque você engana. Da mesma forma como existe um conselho de autorregulamentação da propaganda que impede que você venda gato por lebre. Impede isso, né? Antigamente tinha propaganda que era um horror, né? Tinha propaganda que, para criança principalmente, tem gente que nem percebe mais, mas não existe mais propaganda de brinquedo como existia antigamente, que eles botavam lá os brinquedos como se fosse uma coisa, aí você ia lá, criança, todo mundo passou por isso, ia lá, comprava um brinquedo, ué, mas era isso aqui, né? Então, veja bem, isso é uma coisa, a questão de reformular a propaganda política e dar à campanha cara de campanha. E quanto a isso eu sempre contestei. E o próprio sistema jurídico, as mudanças que nós tivemos na lei eleitoral, começaram a proibir determinadas coisas, porque antigamente, né, aparecia uma propaganda política, aquela brincadeira, né, eu quero morar na cidade da propaganda política, lembra disso? Quem lembra disso? Né? Mostravam uma cidade que não era a cidade que a gente estava vivendo, né, hoje a coisa está bem mais regulamentada, mas de qualquer sorte, sempre aqui no Brasil veio a história, o povo não sabe votar. Por isso que nós temos que pegar as pessoas que habitam a montanha, você entendeu? Os melhores é que vão escolher os governantes, porque, sabe, isso é paternalismo, isso até porque, né, o Brasil é um país ainda bastante ignorante, nós vamos ter a primeira universidade em 1800, quando veio Dom João para cá. Mas seja como for, a gente só aprende a votar votando, a gente só aprende a escolher escolhendo, e com alternância do poder e com eleições periódicas. Esse é o caminho. Não adianta você chegar e falar assim, o povo não sabe votar e vamos tomar o poder, ficar 20 anos no poder, arrotando bacaba, entendeu? Então, nesse sentido, é importante destacar isso. A democracia como um processo de aprendizado, tá? Imperfeito, porque muita gente tenta vender a democracia como um sistema perfeito. Não é verdade, não é. Aliás, não existe sistema de governo perfeito. A democracia é só mais um sistema imperfeito de governo. Beleza? Esclareci aí, Gidaldo? Muito bem, né? Então vamos seguir aqui a nossa apresentação, né? Ativando a nossa memória RAM e passando cada vez mais rápido. Vivemos em sociedades complexas, cada vez mais difíceis de solucionar, porque tem muita gente diferente coexistindo. Existe tecnologias de memória, eu quero que você guarde isso, porque mais adiante você vai estudar em direito digital a possibilidade de haver hipertextos, vários juízes construindo a mesma sentença ao mesmo tempo, vários advogados construindo a mesma petição ao mesmo tempo. É importante entender isso, tá? Não podemos esquecer da entropia que vem dentro, bagunçando o Coreto o tempo todo, uma força universal de desorganização. Lembrar sempre o papel do direito, que através da ética, refletindo sobre as nossas condutas, tenta estabelecer regras que sejam legítimas e sejam duradouras e que organizem a sociedade de modo a que ela possa se desenvolver. Lembrar sempre disso, já não pode esquecer a coisa das desigualdades, né? O labor, o trabalho, a ação e a ação dos gregos, né? E pode ver, a sociedade brasileira é cheia disso, né? Quem nunca ouviu falar aqui no Brasil assim, nossa, aquele lugar é tão bom, tem uma gente diferenciada,
né? Um agente selecionado. Quem já ouviu falar nisso? Aqui no Brasil tem demais isso. Lá não é para qualquer um, não, né? Um agente selecionado. Né? Quem já ouviu falar isso? Dá um toque aí para mim, para eu me sentir vivo aí. Fica só o Gildati aqui. Gildati, eu vou imaginar que só estamos nós aqui interagindo, entendeu? E vou dar 0 para o resto. É o André Luiz, obrigado, né? O André Luiz. Né? Isso, a questão da elite. Povo assim, sabe, a entrada social, a sala VIP, coisas assim que existe na nossa sociedade, tá bom? Isso é o quê? É herança ainda dessa teoria da desigualdade natural entre os homens, né? Vimos que essa desigualdade foi muito utilizada pelos romanos, que formularam um sistema muito interessante de organizar o piloto do navio, e é evidente, fica claro aí que não se pensa em Estado sem força, né, sem poder. Muito bem. Também vimos a chegada do cristianismo, trazendo a ideia de igualdade. Olha, natural é igualdade, nós somos iguais, somos irmãos e tal. Isso faz com que os romanos acabem adotando o cristianismo, mas transformando o cristianismo, né? Tanto é verdade que aí vem, né, as doutrinas da igreja, tá? As glosas, né? Aquela história assim, olha, tá escrito isso aqui, mas deixa eu te explicar, né? Vinha tudo escrito em latim, 99% das pessoas eram analfabetas, né? Se você não assistiu O Nome da Rosa, assista lá, lembre do Salvatore, quem já assistiu Salvatore, né? Aquele clima de medo e tal, e coisas assim, né? Sempre, né, com o demônio aí, um grande parceiro, não brinca não que o demônio te pega, não sei o quê, impondo medo nas pessoas para estabelecer o quê? Um sistema piramidal da montanha e da planície. Esse sistema que os árabes chegaram e falaram assim, não, velho, para aí, que vocês estão malucos essas coisas aí, é tudo, vocês estão doidos, isso aí é da cabeça de vocês. Os árabes começaram a contestar isso. E aí chegamos na Magna Carta, que vocês devem com certeza ver o vídeo aí do primeiro horário, onde já começamos a utilizar instrumentos jurídicos, cartas escritas para organizar o poder, tá? E que foi maximizada, a questão da escrita começa a ser maximizada, democratizada pela invenção do Gutenberg, a prensa, né? E também o impacto do Renascimento, quando as técnicas começam a mudar a nossa visão de mundo, e aí fica aí o quadro maravilhoso de Leonardo da Vinci, né, que as pessoas na época, quando elas entravam lá eu não sei se está em Florença, eu sou um ignorantão, tá lá na Itália, eu acho que é Florença, né, e quando eles viam esse quadro assim, eles olhavam e falavam assim, não, isso aí só pode ser obra de Deus, né, porque eles não conseguiam entender que repare aqui a figura, essa imagem do Leonardo da Vinci, com essa aqui, ó, onde você vê que é uma imagem plana, né? É uma imagem plana, onde está todo mundo assim. E aqui não, aqui parece que é um negócio, né? Uma coisa assim do outro mundo, perfeito? E aí vem Lutero com a Reforma Protestante, claro, né? Vocês devem, com certeza, conhecem essa história, né? Que a igreja lá cobrando indulgência, chegava para a pessoa, a igreja chegava para a pessoa e falava assim, seu avô está no purgatório, e para ele não ir para o inferno, você tem que me dar aqui. Então as pessoas pegavam, né, trabalhavam, ia lá, principalmente os burgueses, coitados dos burgueses, né, que eles estavam excomungados, né, iam lá e donativo para a igreja mantendo um sistema de poder. Maquiavel vem e desloca a questão ética e política, e fala assim, não, aquela coisa assim, o rei tem que ser bonzinho, tem que ser o bem, não sei o quê, um bem que é dado pela igreja, né? Não, a política é a arte de organizar a bagaça, dentro do possível, né? Aí vem o René Descartes, o Galileu, já numa onda científica, racionalista, e a gente abre espaço para a modernidade, né? Sem esquecer nunca o que estamos sempre acelerando as coisas acontecendo mais rápido, e você vai ter que interpretar a Constituição na sua profissão. Beleza? Ok, né? Alguma pergunta? Alguma colocação? Tudo ok, professor. Ok, Lívia.
Ninguém quer falar nada, não quer fazer um comentário. Vocês estão com medo da gravação, é isso? Professor, segunda-feira geralmente é um dia assim atípico. A gente começa acelerando aos poucos, que é para no final da semana a gente já não está tão acelerado. Mas tá certo. Devagarzinho a gente vai engrenando. Mas vocês têm que ir perdendo esse costume, tá? Perdendo mesmo. Anota alguma coisa, traz alguma novidade, interaja, seja proativo. Senão não dá, não rola. Por isso que nosso sistema de ensino aí, a gente estuda, sai, não sabe nada. Pô, né? Perfeito? Então vamos seguir Mas aí. eu tenho, professor, eu tenho aqui, eu anotei aqui em relação ao vídeo que foi postado, o princípio da vedação do retrocesso, jamais podendo retornar ao padrão anterior. É isso mesmo que eu entendi? Quer dizer, se a lei ela atinge um certo nível, ela não pode retroagir para aceitar outros ditames. Exatamente. Olha só que bacana. Tá vendo quando vocês cutucam a onça aqui, aí dá para a gente se divertir? Isso aí, gente, dá para a gente desenvolver através do princípio da vedação do retrocesso um conceito de Constituição. Um conceito de Constituição que eu trabalho sempre vários conceitos. Quem pode lembrar algum conceito de Constituição que nós já trabalhamos aqui, né? Enquanto vocês lembram aí, eu vou dizer o seguinte, olha, a Constituição pode ser vista como o quê? Um processo civilizatório que sempre avança, nunca retroage. É uma ideia de Constituição. É um processo civilizatório, no sentido de que, à medida em que nós, povo, vivendo juntos, em sociedade, vamos descobrindo determinadas condutas, vamos descobrindo determinados conceitos ou construindo ideias de convivência social, nós vamos avançando no sentido de alcançarmos mais liberdade. Porque tudo, desde aquela primeira aula, as instituições da liberdade, é fundamental para você entender tudo isso, né? Que é sempre lá, aquele negócio, dizem que somos livres, mas querem, né, restringir nossas liberdades. Quando restringem muito nossas liberdades, a gente se sente infeliz. E aí a gente fala, ora, vida, pelo amor de Deus, eu tenho direito de viver plenamente. E aí começam a surgir os conflitos. Nesse sentido, quando nós avançamos no sentido de ter uma sociedade em que a gente possa ser o mais livre possível, sem causar dano aos outros, né? Sem dúvida nenhuma, sem causar danos à vida, ao patrimônio das outras pessoas, à honra, ao nome das outras pessoas, à própria liberdade alheia. Peraí que tem. Isso, muito bem. Nós estamos avançando. E aí, num determinado momento, sobretudo agora no século XX, quando a gente começa a pensar em termos de fraternidade. Nós vamos ver mais adiante, semana que vem eu já quero ver a Revolução Francesa, né? Quem lembra do lema da Revolução Francesa? Todo mundo lembra, né? Isso é obrigatório você saber. Quem é que pode falar do lema da Revolução Francesa? Igualdade, liberdade, fraternidade ou isso, morte. Exatamente. Sim. Professor, que inclusive eu achava que tinha sido a Revolução Francesa que influenciou a liberdade nos Estados Unidos, e foi o contrário, né? Foi os Estados Unidos que influenciaram a política, vamos dizer assim, de libertária da França, não é? Exatamente. Depois da Revolução Americana, é por isso que eu digo, por que o direito constitucional, ele olha muito para os Estados Unidos, para o direito constitucional norte-americano? Porque eles que inauguraram,
na Constituição garante o direito do trabalhador, Nova retira direito, Gutenberg aqui falando de questão de direito do trabalhador, tá? Então, veja bem, calma, Gutenberg, calma, assim, eles passam a ser um modelo mesmo de Estado constitucional de direito, tá certo? E, de fato, foram a Revolução Americana que vai influenciar a Revolução Francesa. Mas, voltando lá no lema da Revolução Francesa, nós temos assim, ó, liberdade, igualdade e fraternidade. Perfeito? Isso aí todo mundo lembra, né? Que a gente estuda lá no ensino médio. Quer ver um recurso para você guardar bem as coisas e como é que se dá a evolução jurídica e constitucional do Ocidente? Claro, nós não estamos falando lá de Oriente, de China, essas coisas aí. Nós estamos falando da nossa herança grega e romana, certo? Gutenberg retrocedeu. A reforma trabalhista, né, Gutenberg? Mas a reforma trabalhista não atingiu o artigo 7º da Constituição. Tá bom? Mas vamos lá. Olha lá. Revolução Francesa. Chega no século XVIII, eles dizem assim: liberdade, igualdade e fraternidade. Perfeito? Aí nós vamos ver isso, né? Eles quebram tudo. Eles arrebentam com as estruturas de poder, o negócio vira do avesso, começam a matar gente feito doido, a guilhotina cortando cabeça e tal, né? Beleza. Passado esse período, quando a gente pensa nessas três palavras, liberdade, igualdade, fraternidade, pode ser nessa ordem. A primeira coisa que as pessoas pensaram foi liberdade. Até que, enfim, não existe mais um poder absoluto, um rei que manda e desmanda. Agora nós vivemos num estado em que todos são livres, tá? Beleza. E aí o que nós temos? Logo depois do século XVIII, século XIX, nós temos o quê? O liberalismo. Liberalismo clássico, estabelecido pelo Adam Smith, né? Estou citando aqui o Adam Smith com A Riqueza das Nações, que ele escreve lá no final do século XVIII, em que o Estado passa a intervir muito pouco na vida das pessoas e a iniciativa privada começa a crescer, até por conta das mercadorias, né? As colônias passam a ser grandes consumidoras de produtos da Europa, e aí tem a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial e é o século XIX, é o século da liberdade, né? Podemos pensar assim. Lá em seguida, e é justamente no século XIX que vem as ideias de sociais, de Estado social, né? Vem lá Marx e Engels, né? Esses são assim, muito famosos, mas não são só eles, tem um monte de gente aí que pensou em termos de igualdade, falava assim, que liberdade é essa se nós não somos iguais? Né? E aí o que acontece? A gente passa para o século XX, que pode ser considerado o século da igualdade. Olha só, lembra lá, liberdade, igualdade, fraternidade. Século XIX, liberdade, liberalismo clássico. Século XX, igualdade. É no século XX que as mulheres começam a poder votar. É no século XX que os movimentos sindicais de um lado e os movimentos socialistas dos outros tentam igualar a sociedade. O direito do trabalho, os direitos trabalhistas surgem no século XX. Tá? Os direitos das minorias, que são chamadas assim, é no século XX que vão surgir. A questão do racismo, lá nos anos 50, 70 anos atrás, nos Estados Unidos, eles estabeleceram cotas para negros em universidades. E aí, vocês sabem que deu um problema sério, o povo não queria. Vocês, pretos, não podem vir aqui. Aquela coisa horrível, que lá nos Estados Unidos é horrível, né? Até porque lá, pretos lá são 15% da população. Diferente aqui de nós, que a maioria é parda, né? Todos nós aqui somos mestiços. Lá não. Então, é no século XX, que é voto das mulheres, repetindo, voto das mulheres, questões raciais são discutidas, questões de igualdade em todos os sentidos, revolução dos costumes, revolução sexual lá nos anos 60, os Ripples, poder das flores, entendeu? E aí vem o século XX, vem trabalhando por igualdade, né? E aí, no final do século XX, nos anos 80 para frente, né, teve lá a reação liberal, vem o neoliberalismo, que é natural da vida,
Por quê? Porque o Estado social acaba crescendo demais e criando um Estado monstruoso que cobra tributos, né? Muita gente naquela época falava assim, mas peraí, esse Estado do bem-estar social aí tá parecendo aquele Estado absolutista, né? Eu costumo dar o exemplo da Dilma Rousseff, né? naquele debate, quando ela era candidata à presidência, e chegou uma moça economista e falou assim, eu estou muito preocupada, porque eu me formei e eu não estou com esperança de emprego. E ela vira para a moça e fala assim, faz Pronatec. Quem lembra disso? Alguém lembra disso? Eu costumo dizer, isso é um verdadeiro absurdo. Quer dizer, esse governo é tão autoritário que quer dizer onde a pessoa deve estudar, o que ela deve estudar, onde ela deve morar. Não, eu vou fazer aqui Minha Casa Minha Vida, você vai morar no bairro tal, vai fazer Pronatec, vai trabalhar aqui e acolá, né? Então, esse gigantismo, vocês estão recebendo aí só uma imagem? Pelo amor de Deus, me avisa, me dá um feedback, fala alguma coisa. Sim, professor. Isso. Então, esse gigantismo do Estado do bem-estar social acaba sendo contestado no final do século XX, do século passado, com a onda neoliberal que chega nos anos 80. Isso é uma coisa, no embate entre liberdade e igualdade. Só que também no final do século XX, nos anos 80, começamos a pensar nos chamados direitos de fraternidade. Olha, finalmente, igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade século XIX, igualdade século XX. Século XXI é considerado o século da fraternidade. Exatamente. E um exemplo é a questão ambiental. O direito ambiental, ele surge, porque se você parar e pensar bem, o direito ambiental, ele tem por base a fraternidade. Ele não tem por base nem liberdade, nem igualdade. Como assim, professor? Ora, veja bem. Nós precisamos proteger o meio ambiente, manter o meio ambiente saudável para as futuras gerações. Quem é essa futura geração? Quem são essas pessoas? São nossos filhos? Tá, a gente até pensa nos nossos filhos, mas e os bisnetos, trinetos, tataranetos? Eles nem vão saber quem somos nós, né? Então, o direito ambiental, ele traz essa ideia, ele é intergeracional, né? Ele é um direito que é pensado nas próximas gerações. E aí vem todas as questões que, infelizmente, no Brasil, um país que vive discutindo ladroeira e roubalheira e corrupção, a gente perde a oportunidade de discutir questões jurídicas muito mais interessantes, como a questão da biodiversidade, o próprio biodireito, a questão de pesquisas com DNA, né? Como é que é? Aquelas transgênicos, né? A questão da produção, será que a gente pode, olha só, será que a gente pode utilizar melhoramento genético de maneira a produzir aí um ser humano tipo sob encomenda, sabe? Não, eu quero ter uma filha mais bonita que a Gisele Bündchen, pois bem, então vamos pegar o DNA. Olha só que coisas interessantes para a gente discutir, né? Pois bem, então repararam bem? Guarda isso na sua cabeça, toda vez que você for pensar em evolução constitucional. Fala, Lívia. Eu queria voltar um pouquinho na pergunta do Gutenberg em relação ao seguinte, quando o senhor fala em não retroceder, a gente tem a impressão de que parece que a sociedade está sempre evoluindo. E aí, quando a gente vai olhar para a história, eu pelo menos tenho a impressão de que a sociedade não está sempre evoluindo, de que são altos e baixos. E aí, para mim, realmente é meio difícil de assimilar essa ideia de que o direito não retrocede. Por exemplo, a gente sai de uma época de feudalismo e a gente acha aquilo muito ruim, chama a Idade Média de Era Perdida, mas aí, logo depois, você tem um sistema escravocrata que existiu aqui no Brasil, por exemplo. E aí não entra na minha cabeça de que os direitos não retrocedem. Parece que eles não retrocedem para quem está no poder, mas sempre tem algum grupo para o qual ele retrocede e retrocede muito. Muito bem, Lívia, a sua colocação é excelente. E realmente é assim. Para quem está no poder, para quem está no topo, é só progresso.
Nem sempre, né? Depois nós vamos ver lá na Revolução Francesa que não é bem assim, tá? E realmente a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. A gente tem que admitir isso. Sempre arrebenta do lado do mais fraco. E veja bem, o princípio... Olha só, está melhorando a interatividade. O pessoal está acordando agora, né? Muito bem. O princípio do não retrocesso, a gente tem que lembrar que é um princípio construído agora, no final do século XX, tá? Então, realmente, e de fato, eu concordo com você, porque nós temos, assim, parece que são espasmos, né? Existe uma evolução, essa evolução vai encontrar uma reação, e aí você entende, porque tem muito brasileiro aí que diz que é conservador e, na verdade, não passa de reacionário. A diferença entre o conservador e o reacionário existe, tá? O conservador é o seguinte, o conservador, ele entende e admite que existe mudança. Por quê? Porque o conservador não é burro, ele sabe que as coisas sempre vão mudar, tá? Só que ele é cuidadoso. As mudanças têm que acontecer com cuidado, com muita calma e muito devagar, para a gente não se arrepender depois. Esse é um posicionamento conservador, tá? O reacionário não. O reacionário é diferente. Ele, quando encara a mudança, ele encara com raiva e quer destruir a mudança, dizendo que a mudança está no caminho errado e tem que voltar para antigos padrões, tá? É o que acontece normalmente. Então, percebeu essa diferença, né? Então, vamos lá. A evolução vem em ondas, tá? Tem um russo chamado Sorokin, eu curto o russo. Ele diz que a gente evolui assim, ó. Assim, vem, chegou num ponto de evolução, aí existe normalmente as involuções, né? E depois evolui de novo, tá? Nesse sentido. Faz sentido o que ele diz com relação a isso. Agora, veja bem, isso é uma coisa ligada a movimentos sociológicos, sociais, estudo da sociologia. Nós, no direito, que pensamos em regra, em ciência da regra, nós, quando pensamos no princípio da não retrocesso, é que nós admitimos que os avanços sociais, veja bem a diferença, uma coisa é no mundo social, mundo da cultura, da televisão, da mídia. Outra coisa é quando você coloca numa Constituição. Quando você coloca numa Constituição um progresso civilizatório da humanidade, esse princípio do não retrocesso diz o seguinte, olha, a Constituição é a lei maior e ela não pode, quando você alcança um ponto de humanização e de civilização, não pode retroceder. Percebe isso? Existe uma diferença quando a gente pensa, e agora no terceiro período vocês vão começar a entender a ciência do direito, tá? Começar a separar da política, começar a separar, apesar de estar tudo misturado nesse mundo, mas existe a ciência do direito sim, você está fazendo um curso com mais de 2.000 anos, uma ciência que se desenvolve, tá? Então, o princípio do não retrocesso é o princípio que está a partir do momento que é lançado na Constituição. Consegui esclarecer para você? Hein, Lívia? Conseguiu, professor. É porque, assim, eu vejo muito a Constituição como um reflexo da sociedade em que a gente vive. Acho que isso vem muito da minha formação em urbanismo, em que quando você estuda uma cidade ou arquitetura, por exemplo, você vê que não é só questão de avanço tecnológico, por exemplo, ou de descoberta. Por exemplo, a gente hoje em dia usa blindex nas nossas casas, certo? E nós paramos de construir casa de adobe. Mas, apesar disso ser um avanço tecnológico, a gente percebe que é uma mudança social, porque o ideal seria que no Tocantins a gente continuasse construindo casa com adobe, porque as casas seriam muito mais frescas, porque o vidro não é indicado para casa. Inclusive aquele prédio premiado lá da Fundação Bradesco, no ano passado nós tivemos lá com a equipe lá da Hora Cidadã, é feito de adobe e é premiado internacionalmente. Então, assim, quando às vezes a gente tem um retrocesso social ou cultural, isso reflete no direito de uma forma muito evidente, né? Sim,
Mas repare, é dialética a coisa. Veja bem, muitas vezes diz assim, ó, a sociedade vai na frente, o direito vem atrás. Não é verdade. Não é. Porque muitas coisas, nessa estrutura de poder, tá? Porque o direito é produzido pelo parlamento. E muitas vezes grupos ascendem, conseguem chegar no parlamento e colocar inovações sociais. Tá? Quer ver um exemplo? A questão de equiparar a união estável ao casamento. Isso é uma inovação social. Em 88, hein, gente? Anos 80 aí a gente estava moderninho, mas nem tanto. A maioria da sociedade brasileira chamava uma mulher que se amaziava a um outro homem de vagabunda. É isso? Não tem direito a nada essa vagabunda. Era assim que a coisa rolava. Quando a Constituição de 88 veio e equiparou a união estável ao casamento civil, houve uma mudança de pensamento com relação a isso, tá? E inclusive hoje até, assim, se você olhar juridicamente, é aconselhável a união estável que o casamento, né? E isso mudou a cara da sociedade brasileira. Então, veja bem, o processo é dialético. Muitas vezes os avanços sociais vêm das regras constitucionais, tá certo? Por quê? Porque em determinados momentos, pessoas colocam nas constituições projetos de futuro, e esses projetos de futuro abrem os horizontes dos cidadãos que falam assim, então quer dizer que eu posso viver diferente. Tá? Então, nesse sentido, quando a gente volta lá no princípio do não retrocesso, a gente entende como ele é importante. Ele é importante. Tá? Beleza, gente? Podemos tocar o barco aí? Professor, se por gentileza, o senhor me perdoe a ignorância, mas se o senhor puder... dialética seria o seguinte, seria eu pensar duas coisas ao mesmo tempo, a forma como o plano pode dar certo ou a forma que ele pode dar errado, seria mais ou menos isso? O conceito mais ou menos tosco de dialética? Olha, a primeira coisa é a gente entender que a dialética é um processo de pensamento. Tá? Vamos imaginar o seguinte, a tese. Ela sempre se inicia o processo dialético com a tese. Vamos pôr assim, é uma verdade. Vamos pegar o exemplo da união estável. Até 88, a tese é que o casamento normal é aquele realizado no cartório. Perfeito? Vai lá, faz os proclamas no registro civil. Essa é a tese. De repente chega a Constituição de 88 com a antítese, a antitese, e diz não. A união estável também dá direitos tanto quanto o casamento civil. Então, existe a tese aqui com a antítese daqui. Do choque entre a tese e a antítese, nós vamos retirar a síntese. A síntese, né? E é pensar duas coisas ao mesmo tempo, sim. Pensa na tese e na antítese. E ao invés de fazer as duas brigarem, ok? Se a antítese não consegue derrubar a tese, e a tese prevalece, elas permanecem enquanto síntese. Ela já não é mais aquela tese antiga. Ela é uma tese que venceu uma antítese que surgiu no caminho. Tá? Pois bem, agora, se do choque entre a antítese e a tese surge uma nova ideia, uma nova síntese, essa nova síntese passa a ser uma nova tese. E aí o processo retoma e vai sobreviver essa nova tese até que surja uma antítese capaz de levantar a discussão. Então, repare, o processo dialético é um processo que a gente chama de devir. Alguém já ouviu falar dessa palavra devir? Alguém já ouviu? Sim, professor, já. O que é o devir? Bom, eu conceituo como sendo alguma coisa que está por acontecer, né? O resultado de alguma coisa. Seria isso? Devir é aquele que poderá ser, é o vir a ser, tá? Essa ideia do devir. Então, muitas vezes, tem gente que chega e fala assim, a Constituição tem um monte de utopias. Não é utopia, cara.
Porque não é utopia, porque está na Constituição. Eu sempre uso quando a gente entra nesse assunto, aquele inciso 4 do artigo 7º, se não me engano, que diz que o salário mínimo tem que dar direito a casa, comida e roupa lavada, um monte de coisa. Perfeito? E muita gente fala assim, isso nunca vai acontecer. Aí eu falo assim, cara, tá, pode nunca acontecer, mas se você pensar, quando eu trabalhei em 87, em 88, eu ganhei um salário mínimo. Quando eu saí da faculdade, tá? Eu fui trabalhar e chegou lá um escritório de advocacia, um grande advogado, doutor Riscala, Bidada Elias, fica essa homenagem para o senhor, doutor Riscala, que já faleceu. Né? Ele chegou para mim e falou assim, o que você sabe? Eu falei, não sei nada não, estou saindo da faculdade. Ele falou assim, eu te pago um salário mínimo e vai depender de você. Se quiser isso, porque o que não falta é advogado saindo aí da faculdade. Eu falei, beleza. Sabe quanto era o salário mínimo? O salário mínimo era de $50, tá certo? Hoje o dólar subiu, ele está em R$250. Se a gente considerar, né, que o dólar subiu $50, 50 a R$5 seria 250, né? Mais R$250. Mas hoje, se você pegar o salário mínimo de 1.000 e pouco e dividir, você vai ver que o salário mínimo está em $200. Então, veja bem, em dólar, o salário mínimo cresceu. E o que fez o salário mínimo ganhar poder aquisitivo? Justamente esse dever constitucional. Todo santo dia tem alguém que pega a Constituição e fala assim, não, isso aqui não dá. Ó, a Constituição diz que o salário mínimo tem que dar para isso e aquilo. Percebe? E essa é uma das principais funções das constituições contemporâneas. Elas não se limitam apenas a dizer como o mundo é. Ela também pretende dizer como o mundo deve ser. E joga essa bola na mão do jurista. É o advogado peticionando, é o juiz julgando, é o Ministério Público defendendo a lei e assim por diante. E através da jurisprudência, principalmente das Cortes Supremas, vão causando aqueles impactos sociais no processo que vai sempre avançando. Lembra lá, dá uma olhada na sala de aula, naquele processo do trílogo que o professor César Saldanha fala sobre a ciência do direito. Lá está colocado isso. Beleza? Ok? E nós paramos aqui em pisar no acelerador, não pisamos, né? Muito bem. Então, o que eu quero deixar claro, que eu estou olhando aqui o nosso horário já são 10h08, né? Então, nós temos aí coisa de 7 minutos. Eu vou só colocar para a gente interromper a gravação e depois fica sem gravar com a interação, tá bom? Importante lembrar que da Magna Carta, que foi 1215, até o século XVII, 1600, mudou muita coisa, mas mudou mesmo. As cidades agora estão recheadas de naus, de navios mercantes, buscando mercadorias, levando mercadorias, tá? Além disso, uma outra parte do mundo está entrando na história, que são os povos americanos, principalmente os povos americanos. Tudo bem que depois vocês vão estudar, vocês vão ver que os europeus fizeram coisas horrorosas na África, coisas horrorosas na América, saquearam o Peru, pegaram os incas, roubaram tudo que os incas tinham de ouro, os espanhóis, os portugueses depois, né? Coisas assim. Mas isso visto com os olhos de hoje, né? Essa realidade. E eu queria destacar para vocês o seguinte, que nesse quadro, duas pessoas têm o seu papel destacado. Primeira dessas pessoas, os reis absolutistas. Eles surgem. Tá aí, eu coloquei o Luís XIV, que é o rei Sol, lá da França, que a gente já vai ver na próxima semana. E começar já aqui, na quarta-feira à noite, aí o noturno já vai ter uns pitacos, né? Porque com o feriado eles estão na frente agora. Rainha Vitória da Inglaterra, os reis absolutistas. Nós vamos estudar um pouco as teorias
do absolutismo, tá? E por outro lado, quem também tem o seu papel destacado nessa ordem de coisas? Tem justamente o nosso amigo burguês. Que isso, professor? O burguês pois é. Como é que é? Adivinha, gente. Adivinha. Vou perguntar aqui para vocês. Nós temos 5 minutinhos, ainda dá para aproveitar. Quem é que possibilitou todas as viagens de descobrimento, todas as viagens de busca de especiarias no Oriente, de dar a volta ao mundo, de encontrar com Deus e todo mundo sair andando por aí? Quem é que possibilitou aos reis terem dinheiro para financiar essas viagens? Adivinha. Você certamente já concluiu que, principalmente, os banqueiros, que eram burgueses, tá? Eles tinham condição de financiar essas viagens. Por quê? Porque é mais ou menos o seguinte, até hoje funciona assim, é o comércio, né? O mercador italiano, ele vai lá no Oriente, em Constantinopla, compra pimenta, tal, traz de volta para Veneza, em Veneza ele vende, aí ele ganha dinheiro. O que ele faz com o dinheiro dele? Ele deposita no banqueiro, porque não dá para ficar com dinheiro guardado em casa, as pessoas podem entrar na sua casa e te matar, tá? E aí ele deposita esse dinheiro com o banqueiro e retorna, né? É claro, Constantinopla, depois os turcos otomanos vão e trancam o comércio lá e impõem um preço impagável, né? E aí os caras procuram uma nova rota. Mas o fato é que os banqueiros vão acumulando esses dinheiros. E quem é que toma emprestado dos banqueiros? Os governantes. Lembrando sempre que o nobre não trabalha, né? O nobre não trabalha. Nem o clero. O clero ainda vive de indulgência, o nobre vive de impostos. Mas como ele é um rei absolutista e vive inventando guerras e coisas e tal, ele está sempre duro, está sempre sem dinheiro. Então ele vai e toma emprestado com o banqueiro. O que o banqueiro faz? Né? O banqueiro empresta. E aí os reis começam a se endividar, tá certo? Sem contar que os próprios burgueses começam a se autofinanciar através das companhias. Vocês vão estudar ainda as sociedades anônimas. Mas funciona basicamente assim. Olha, gente, eu tenho uma viagem para fazer, a perspectiva de lucro é muito grande, mas eu não tenho dinheiro para construir as naus, para contratar marinheiro, para comprar alimento, para a gente poder fazer essa viagem. Tá? E ela é muito arriscada. Então não tem ninguém disposto, a não ser os reis absolutistas, que tinham coragem, né, porque também era absolutista, mas não tem ninguém disposto a correr um risco tão grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou emitir vários papéis, tá, que são ações, e quem tiver coragem de comprar muito, compra, quem tiver coragem de comprar pouco, compra. Tá? Esse papel vale X, com o barco saindo daqui. Se o barco afundar, você perdeu aquilo que você investiu, as ações que você comprou. Agora, se o barco voltar recheado de mercadorias, aquela ação que você comprou vai ser multiplicada por 100. Percebe? Esse modelo, mais tarde, se desenvolve para a sociedade, companhias, a assembleia de acionistas elegendo uma diretoria para administrar a companhia, elegendo um conselho fiscal para vigiar a companhia, e a grande assembleia sendo o poder máximo, é o modelo do Estado burguês que é instituído a partir da Revolução Burguesa. Tá? Então é importante entender essa passagem. Tá, eu só vou dar uns pulinhos aqui na apresentação, só para deixar fixado algumas coisas, né? Então nós temos os reis absolutistas de um lado, o burguês do outro, não é isso? E aí surgem os novos documentos, que esse aqui a gente vai trabalhar na sala de aula, petição de direito, o rei Charles I lá, que foi imposto a ele, reafirmando a representatividade, tá? Dizendo que não há prisão por dívida e também não pode haver pena de morte arbitrária,
Perfeito. De 1628, hein? 1215, quando você for estudar lá a petição de direito, você vai ver que, pô, mas isso aqui já, o João Sem Terra já tinha assinado em 1215. E aí lembra aqui o bate-papo que eu tive com o Noturno, né? É aquela história do jurar, mas eu sou rei absolutista, e assim, muitas vezes, é um processo longo, o processo de civilização, tá certo? Mas o que eu quero deixar destacado, o mais importante, é justamente isso aqui, tá? Você vê que até na petição de direitos que visa reduzir poderes do rei, os lords estão rogando ao rei, nosso soberano e senhor, que aceite essa carta, né? Esse é o centro do absolutismo. Por quê? Porque a soberania, ela reside na pessoa do governante. E a soberania passa a ser elemento fundamental para que exista um Estado. Eu não sei como anda a enquete lá do primeiro exercício constitucionalista, mas eu estava espantado lá com todo mundo estava escolhendo, se pudesse riscar alguma coisa, riscar a soberania. Eu comecei a ficar preocupado, mas se você não tem soberania, por que você vai fazer uma Constituição, cacete? Tá? A soberania aqui é a figura do beijamão, tá certo? Em que os fidalgos, os nobres e os cavaleiros e os cidadãos brasileiros, aqui a figura de Dom João VI, ia lá beijar a mão do rei, e na hora de beijar a mão do rei pedir um favorzinho. Isso aí vocês conhecem, tá certo? Beleza? Professor? Oi. Aliás, daquela pergunta lá, qual daqueles itens lá o senhor excluiria da Constituição, se o senhor fosse hoje um constituinte? Você diz eu? Não, isso aí não, nós vamos fazer exercício, calma, tá bom? Bom, no momento, encerrando com essa imagem aí do beijamão e da ideia de soberania, eu vou interromper a gravação e agora a gente vai fazer aquele pedaço livre, nós temos ainda meia hora de aula, ok? E enquanto o Google vai mandando aqui para mim, e se ele deixar interromper? Ah, tá, aqui. Enquanto o Google vai organizando o vídeo para mandar para mim, tá? Tá bom? Interrompendo a gravação agora.